Boa tarde, amigos. Começando mais um vídeo do canal De Tudo é um Pouco. Hoje continuaremos na nossa linha de edições simples, porém sempre refinando um pouco a mais e utilizando alguns recursos que utilizamos nos primeiros vídeos. Nesse caso aqui, esse vídeo de hoje, nós trocaremos as cores de alguns objetos. Da roupa, sapatos, carros, casas, inclusive de olhos também, lábios. Então vocês verão que é um processo simples, porém requer um certo cuidado, para que não haja invasão ou evasão de cores, né? E que mantenha as sombras, luminosidade. Então aqui temos essa atleta, está com a camiseta vermelha, e utilizando uma camada de ajuste, transformamos em outra cor. Então é bem utilizada essa técnica em catálogos, cartazes, revistas. Então, por exemplo, um catálogo de cosméticos. Então eles vão pegar, por exemplo, um lábio, passar o batom de uma cor, limpar, passar de outra, enfim, utilizam o Photoshop para fazer várias cópias, cada um com uma tonalidade. Aqui no caso veremos também como trocar a cor dos olhos, e já trabalhando também um pouquinho a luminosidade, para poder, sempre procurando deixar um aspecto natural, tá? E veremos também qual a técnica para clarear olhos escuros, o que não é tão simples, né? No caso aqui também, no caso do carro, e lábios, mantendo sempre o aspecto natural. E o último caso aqui também, novamente, olhos escuros, que é um pouquinho diferente, usa uma técnica a mais para poder chegar nesse resultado. Então vamos lá. Vou jogar essa layer de ajuste fora para começarmos do zero. O primeiro passo seria selecionar a área que eu vou mudar a cor. No caso aqui eu utilizarei como ferramenta a Quick Selection, seria a seleção rápida. Então você deixando o brush, né, num tamanho pequeno, você clica, vai arrastando, então ele pega os pixels em volta e consegue já selecionar toda a cor desejada. É importante que você trabalhe com zoom para você verificar se teve áreas que ele invadiu, que não deveria ter invadido, e assim por diante, ou áreas que ele não selecionou. Porém, como vamos utilizar a camada de ajuste, também tem um truque nela que você consegue fazer essas correções. Então aqui, por exemplo, esse pedacinho da camiseta, eu posso pegar a Pen Tool e selecionar essa parte que ficou de fora. Quando você fecha a seleção, aparece só o patch. Clica com o botão direito, Make Selection. Vamos deixar o feather com 1 pixel. Só que aqui tem um detalhe: se eu deixar nova seleção, ele fará essa seleção e eliminará a que estava pronta. Então tem que colocar Add Selection, seria adicionar seleção. Pronto. Peguei lá aquele pedacinho que faltava, Ctrl 0. Eu quero mostrar também por que a máscara, a camada de ajuste, auxilia bem. Eu vou fazer uma seleção aqui como se eu tivesse errado e selecionado a mais uma parte aqui. Make Selection, Add Selection. Supor que eu selecionei a mais aqui e não percebi. A gente vai usar a camada de ajustes para poder corrigir. Feito a seleção, vou vir aqui em adicionar camada de ajustes e escolher Hue Saturation, matriz saturação. Aqui eu não preciso converter em Clip Masking, porque como eu selecionei a área, ele só vai atingir a área selecionada. Aqui é só escolher a opção Colorize e escolher a cor que você quer.
vermelho, vamos pôr um azul. Aí você pode aumentar ou diminuir a saturação e também aumentar e diminuir a luminosidade. Chegou na tonalidade que você quer, tem um olhinho aqui, você pode ver o antes e depois, pode recolher a janela, está pronto. Toda vez que você cria uma camada de ajuste, automaticamente é criada uma máscara, e aquela está preta, e o que está branco é o que está revelado. Então veja bem como funciona. Aqui nós deixamos fizemos a seleção errada. Então eu vou pegar o brush, importante que a máscara esteja selecionada. Na cor preta, por exemplo, a hora que você passar o brush, ele vai ocultar aquela parte ali que eu selecionei a mais. Prático, não? Então se tiver algum local que você tenha errado, por exemplo aqui na manga, aqui você vê que tem uma fresta do rosa por baixo. Então aqui, se eu passar o pincel na cor preta aqui, eu vou revelar, e não é isso que eu quero. Então pressionando a tecla X, eu alterno aqui, colocando o branco na frente. E com o branco eu vou revelando aqui. Posso passar próximo ali e eu consigo ocultar aquela camadinha rosa que estava aqui na manga também, ó. Passando próximo. Tem um pouquinho da invasão do rosa aqui. A gente consegue fazer essa correção, tá ok? Pronto, perfeito. Antes e depois. O importante nessa edição é que você utilize máscaras, porque você pode vir a qualquer momento aqui, dando 2 cliques nesse ícone, você pode alterar a cor, luminosidade, saturação, você pode alternar sua edição, tá ok? De outra forma, eu já vi edições onde a pessoa seleciona, dá o Ctrl J e só aplica o Hue Saturation, e fica impossível de você fazer essas correções, ou mesmo a correção que nós fizemos aqui em locais onde teve invasão de cor. Ok, vamos ver o outro exemplo aqui. Os olhos. Aqui. Vamos selecionar todas essas imagens. Pronto, aqui está a imagem original. No caso de olhos, gente, também vamos usar o canal de ajustes. Então aqui é importante você trabalhar com zoom. Como os olhos é um círculo, eu vou utilizar a ferramenta elipse, está aqui. Pixels, o feather aqui, a suavidade, seria importante não deixar em 0 para não ficar aquele corte duro. Vou utilizar 2 pixels. Você faz a seleção, começa de um ponto, e no Photoshop, se você segurar a barra de espaço, você consegue movimentar essa seleção. Então eu fiz até aqui, por exemplo, segurando a barra de espaço, eu levo e vou recolocando a seleção até atingir o momento que eu quero. Pronto, feita a seleção, vou fazer a seleção do segundo olho. Importante que você verifique nessa barra de controles aqui, das propriedades da ferramenta, eu tenho aqui o primeiro botão, que é nova seleção, o segundo, que é adicionar seleção, Add to Selection, terceiro, que é subtrair, e o 4, que é interseção. Deixar o segundo selecionado, porque a hora que eu fizer a segunda seleção, ele vai adicionar uma seleção. Se eu deixasse o primeiro, nova seleção, a hora que eu fizesse a seleção, ele ia excluir essa seleção. Então, estando o adicionar seleção ativado, vou vir aqui fazer a outra seleção, segurando a barra de espaço. Eu movimento a seleção até encaixá-la da forma que eu quero. Bom, agora temos aqui 2 possibilidades. Por exemplo, eu vou colorir os olhos. Não quero colorir a pálpebra, os cílios aqui. Então, vou utilizar novamente a Pen Tool. Eu insisto na Pen Tool, gente, que é bom você treinar, que é a melhor ferramenta de seleção.
Então você vai clicando aqui, você vai subtrair a parte que você não quer colorir. Dou a volta por fora aqui, dando cliques. A hora que eu clicar onde eu comecei, vai fechar a seleção, vai ter um caminho aqui, um path. Vou clicar com o botão direito, Make Selection. E vou subtrair seleção. Eu não quero essa parte, então eu vou subtrair, subtract. Pode deixar o Pixels com 1 aqui, o Feather, porque essa parte aqui não vai nem aparecer. Pronto, essa é a parte que eu quero selecionada. O olho de cá eu não vou fazer esse procedimento, para vocês verem como é que a gente também pode usar a máscara da camada de ajuste para poder corrigir, como nós fizemos na camisa. Crio agora, está selecionado, vou diminuir um pouquinho o zoom, crio uma nova camada de seleção, uma camada de ajuste, desculpe, Hue Saturation. E aqui, puxar para cá um pouquinho, vou escolher Colorize e vou escolher a cor dos olhos. Estava verde, vamos colocar um azul, um verde mais forte, um azul clarinho. Você trabalha aqui a saturação, mais forte ou mais fraco. Pode deixar um pouquinho mais escuro, mais claro, né? Procurando sempre manter ali uma naturalidade, nada muito forte, né? Pronto, feito isso, o que acontece aqui? Você percebeu que aqui, como eu não tirei a seleção, houve essa invasão aqui nos cílios, na pálpebra. Vou pegar o pincel com a cor de foreground preto e vou ocultar essa parte. Então, se você tiver dificuldade ou não quiser fazer aquele procedimento de subtrair a seleção a mais, usando a máscara você faz a correção da mesma forma, ok? Aproveitando aqui, usando um outro truque também, nós podemos utilizar uma técnica muito utilizada em revistas, que você vê aquela claridade um pouco mais forte nessa parte do olho. Então vamos criar uma nova layer. Essa layer, vamos usar um preenchimento, Edit Fill, editar preenchimento. E aqui no Contents, vamos usar aqui 50% Gray. E OK. E o modo de mesclagem, aqui onde está normal, vou escolher Overlay. Aparentemente não mudou nada. E agora vamos usar duas ferramentas que estamos usando pela primeira vez nos nossos vídeos, que é Dodge Tool, seria para clarear, Burning Tool seria para escurecer. Então vamos no Burning Tool para escurecer. No Range vamos escolher Mid-Tones, tons médios. E exposição, vamos deixar aqui a exposição em mais ou menos 25%, para não ficar muito forte. Vamos dar o zoom, diminuir o tamanho do pincel. O que acontece? Essa parte do olho, sempre ela fica um pouquinho mais escura. Então vou passar uma, duas vezes. Fazer o mesmo procedimento no outro olho. Uma, duas vezes. Então acaba essa parte mais escura, destacando um pouco o olho. Vamos diminuir o zoom, ver a diferença, olha. Se você achar que fica muito forte, você pode diminuir a opacidade. Esse procedimento de Burning Tool e Dodge Tool dá para você usar direto na pele, mas eu aconselho que não faça, porque chega um momento que você não consegue desfazer, ele fica muito forte e acaba estragando a imagem. Utilizando essa camada com overlay, com preenchimento cinza, você pode simplesmente criar uma nova camada, fica mais fácil você trabalhar. E agora, com o Dodge Tool, essa parte de íris que geralmente tem um brilho maior, você deixa mais ou menos na espessura, no diâmetro que você vai usar. Passa uma vez, passa duas vezes, sem forçar muito. E o mesmo do lado de cá. Passa uma vez, passa duas vezes. Vamos ver a diferença? Então é aquele brilho que você vê em revistas, né?
Então, se achar que ficou muito forte, vem aqui na opacidade, diminui um pouco, ou com 50%, 60%, dá uma pequena diferença e fica realmente, dá um realce, ok? Perfeito, gente? Vamos ao próximo exemplo. Olhos escuros. Eles já dão assim já tem uma pequena dificuldade de trabalhar com eles. Aliás, vou pegar essa outra imagem, a gente consegue trabalhar mais detalhadamente. Vou jogar aqui essas camadas fora. Pronto, vamos lá. Então o que acontece? O olho escuro, se eu usar o mesmo procedimento, eu não consigo, vamos fazer aqui bem rapidinho, eu não consigo um resultado tão bom, né? Por ele ser escuro, vamos fazer bem rapidinho aqui só para colorize. Então tem um resultado ali que ele vai, já que na seleção devia ter aumentado o feeder ali, mas enfim, a gente pode corrigir aqui na painel de máscaras, aumentar o feather aqui, ele tira esse. Então eu não consigo atingir uma tonalidade. Se aumentar muita claridade, fica meio complicado. Então eu preciso usar um outro procedimento para poder trabalhar com olhos escuros. Primeiro passo, vou criar uma camada de ajuste Black and White, branco e preto. E vou aqui no preset, onde está default, por padrão, vou escolher o filtro verde. E vou aumentar um pouquinho o red, o canal do red, e o verde. Eu quero clarear essa parte da íris. Pronto, está ótimo. A camada está branca, eu quero ocultar todo esse procedimento. Aqui está selecionado o preto. Eu posso tanto pegar o baldinho de tinta nesse local, clicar aqui. Eu clicando, eu vou estar pintando uma camada, gente. Vendo que ela está selecionada. Pintei a camada de preto, ocultei. Vou pegar agora o brush na cor branca. Aqui eu vou apertar o X, ó, vou trocar aqui o branco por preto. Aumentar um pouquinho. Pincel, brush com hardness em 0, né? Tá 1 aqui, né? Enfim. E vou passar para revelar essa parte que está embaixo. Então, o primeiro passo, o que eu fiz? Eu clareei essa parte do olho. Aperto o X para trocar o preto e vou ocultar essa parte que eu pintei a mais. Pronto. Agora, vou criar a camada de ajuste Hue Saturation. E para que atinja só a camada de baixo, crio um Clip Mask, porque eu não selecionei nada, então vou criar o Clip Mask. Colorize e escolho a cor. Vou pôr um azul aqui, um pouquinho de saturação, diminuir um pouquinho o lightness. Deixar um azul mais clarinho. E pronto, olha. Ficou mais natural que da primeira vez que nós fizemos. O que nós podemos fazer aqui, para melhorar um pouquinho mais também, acima dessa camada eu vou criar mais uma camada de curves, para dar um pouquinho mais de contraste. Utilizo o Clip Mask, que eu quero também atue só nessa parte do olho. E curves aqui, eu dou um pouquinho mais de contraste. Tiro um pouquinho os tons claros, puxo os tons escuros para baixo, olha lá. Ganho um pouquinho mais de brilho e de contraste, tá? Procure utilizar também o recurso que nós usamos na outra foto, preencher uma nova layer com cinza, usando o Dodge Tool e o Burn Tool para dar aquele brilhinho a mais, tá ok? E nos lábios, como faremos aqui, olha, para que ele fique natural dessa forma, tá? Mesmo procedimento. O único cuidado que você tem que ter é nessa seleção, pessoal. Como sempre, eu posso utilizar a caneta.
A Pentateuch, a gente pode fazer uma aula só sobre ela, tá? Então vamos aqui, onde eu consigo fazer uma curva, procurando acompanhar a curva ali dos lados, tá? Depois tem como corrigir alguma coisa que saiu um pouquinho fora. Aqui, segurando a tecla Ctrl, eu trago um pouquinho mais para o centro aqui. Segurando o Alt, eu digo para o Photoshop, aqui vai ser minha âncora novamente. Vou pegar aqui do meio e fazer 2 pontos. Fazer essa curva aqui. Com Ctrl, puxo um pouquinho para dentro. E aqui continua a curva aqui. Vou puxar um pouquinho aqui. Faço essa curva. Lembrando que alguma falha que tiver, nós podemos corrigir com a camada de ajuste. Faço essa curva. E aqui eu fecho. Botão direito, Make Selection. Só que aqui no caso, eu preciso de uma suavidade melhor. Então no Feather aqui eu vou aumentar para 10. Nova seleção, porque é a primeira seleção, e dá OK. Não é necessário, se você quiser, mas não é necessário você selecionar essa parte, como está escuro, não vai atingir quase nada, e tirar da seleção. Não tem necessidade. Vou criar uma camada de ajuste de Hue Saturation, mesmo procedimento, Colorize, e você vai escolher aqui uma cor. Com rosa, vermelho, aumentar a saturação. Aqui você pode, nessa camada, na Masks, você aumentar o Feather para você deixar essa transição mais suave, tá? Não fica aquele corte seco. Voltando aqui, aumentar um pouquinho a luz, diminuir um pouquinho a saturação. Vamos ver o antes e depois. Ok? Eu acho que é isso, pessoal. Então, acho que ficou bacana aqui. Sobre esse malware que aparece toda hora aqui, no Windows 10 instalei o Google Chrome, mas ele está dando esse problema aqui, eu tenho que resolver também. Então desculpe aí, esse barulho irrita um pouco e dá uma travadinha. No carro aqui, só para mostrar como exemplo aqui, mesmo procedimento, fazendo a seleção direitinho, não selecionando as maçanetas aqui, enfim. Você pode também, foi o mesmo procedimento, não houve nada de diferente, tá? A cor original do carro é vermelha. E a gente pode atingir qualquer tonalidade, qualquer cor. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos. Alguém tiver alguma sugestão, crítica, por favor, podem comentar. E não esqueçam de se inscrever no canal. Grande abraço a todos. Obrigado.